Deixa eu começar assim. O mundo atualmente encontra-se numa posição difícil, muito difícil. E quando as políticas financeiras não funcionam, os sistemas políticos também não funcionam, acabam todos se deteriorando. E isso que nós estamos a ver agora é o que está a acontecer pelo mundo afora. O exemplo prático é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul atualmente encontra-se numa posição muito, muito, muito difícil. A Coreia do Sul é praticamente um espelho da democracia, mas eles são difíceis a defender a sua democracia. O que nós vemos na Coreia do Sul acontecer atualmente é um presidente altamente impopular que decidiu ir contra a vontade do povo. Algo que os países, é verdade que é preciso sistemas e processos para podermos ter uma sociedade construída corretamente, mas quando os processos e sistemas falham a população ou falham aqueles pela qual os processos e sistemas foram inventados, é preciso reavaliar a situação e não do jeito vive só, aceita só porque você escreveu. Não é assim que as coisas deviam ser, porque normalmente tudo que se faz até agora é pelas pessoas, é tudo pelo povo, é tudo pelas pessoas, é tudo pelos seres humanos, certo? Então, quando existe algo feito para os seres humanos que não está a dar os resultados concretos para os seres humanos, é preciso que se reavalie as posições e fazer com que esse processo, esse sistema, dê os frutos na qual eles foram intencionalmente feitos em primeira instância, certo? Deveria ser assim. E é isso que nós vemos na Coreia do Sul atualmente. É um presidente altamente impopular que não tem o apoio do povo, não tem o apoio do povo, perdão, mas tem o apoio do exército, tem o apoio militar, mas isso não vai demorar muito, porque atualmente vocês viram o que aconteceu, ele passou a lei Marshall, a Assembleia, o Parlamento reuniu, votou contra a lei Marshall. Então, para se seguir a lei, quando o Parlamento vota contra, está feito. A lei Marshall tem que terminar. Mas então o presidente da Coreia do Sul mandou os militares irem dar surra aos tios do Parlamento, que os tios do Parlamento tiveram que se barricar dentro da Assembleia para não deixar os polícias e os militares entrar, que lhe mandaram dar surra. A população, ao ouvir isso, a população saiu às ruas e foi defender os parlamentares. E foi o problema, o conflito que aconteceu foi: os parlamentares têm o apoio do povo, o presidente impopular usa a velha tática de que porque quem controla o parlamento é a oposição e o presidente tem a minoria, o partido do presidente é a minoria, quem controla é a oposição. Então o presidente usou a velha tática de esses que controlam o parlamento são apoiantes da Coreia do Norte, certo? E que eles são apoiantes da Coreia do Norte, e que eles simpatizam com a Coreia do Norte, e que eles querem tornar a Coreia do Sul como uma Coreia do Norte, o que não é verdade. É simplesmente alguém incapaz de governar bem que está a tentar defender o seu pão. E para isso tentou usar a lei Marshall, mas a Coreia do Sul já viveu essa situação da lei Marshall no passado, então eles viram como algo inédito, quer dizer, inédito não, algo que eles, na qual têm muito medo, estava quase a acontecer, a população saiu à rua para defender. E esse é o problema que nós vivemos principalmente em África. A coisa que está a acontecer em Moçambique é a mesma situação. É um partido que governa o país há 49 anos, que não tem o apoio do povo, mas usa os militares para se manter no poder a todo custo. E ainda se para isso significa dizer, ou significa que tenha que matar os seus próprios cidadãos, e que reina a impunidade, certo? E este caso é o mesmo caso de Angola. Angola vive da mesma forma. Um partido-estado, um partido ditador que governa o país mal de todas as hipóteses. Não tem nada bom que se diga de Angola, mas que não tem o apoio do povo. Mas para se manter no poder usa a violência, nem que para isso tenha que matar
os civis, a população civil, e é isso que Angola fez, ao ser acusada que a Polícia Nacional, por exemplo, ao matar os jovens desarmados, e desses jovens desarmados matou 10 crianças, dá para ver que sistemas e processos que foram criados para os seres humanos não estão a trabalhar nem a beneficiar seres humanos, certo? E é isso que a situação do mundo atualmente está. O mundo atualmente encontra-se numa situação tão degradante. E que eu digo assim, que isso é simplesmente porque está a haver um vácuo. Está a haver algo está a acontecer no mundo, e esse algo que está a acontecer é a influência ocidental pelo mundo. Há quem apoia, há quem adora, há quem gosta da influência ocidental no mundo e há quem detesta. Porque a influência ocidental no mundo normalmente significa tirar a soberania do país onde eles influenciam e eles tornam-se os soberanos, eles é que decidem o que vai acontecer com esse país. E como disse José Eduardo Santos no passado, eles colocam presidentes fantoches que defendem os seus interesses. É isso que nós viemos a falar sobre Angola há muito tempo, sobre Moçambique há muito tempo. Que esses dois indivíduos são os dois presidentes, o presidente de Angola e o presidente de Moçambique, não passam de presidentes fantoches colocados no poder para defender os interesses ocidentais. E disso não há dúvida nenhuma, todo mundo sabe que eles não são presidentes do povo angolano, são presidentes do povo americano, são presidentes, quer dizer, não, eles não são presidentes do povo, são agentes, são fantoches do povo americano, são fantoches dos britânicos, dos espanhóis, dos portugueses, etc. Nomeia que eles estão lá, continuam a ser. Mas como a influência ocidental está a reduzir pelo mundo, algo que vem acontecer é que os países começam agora a reclamar as suas próprias soberanias. E isso acontece por quê? Porque a influência ocidental está a reduzir no mundo por causa da própria hipocrisia ocidental. Quando a hipocrisia de alguém está explicitamente na cara, então não há mais motivo na qual eles continuarem a ser autores morais, certo? Aqui vou-vos dar um exemplo. Quando o Tribunal Internacional passou o mandato de captura para Vladimir Putin, por exemplo, Vladimir Putin não é, a Rússia não é assinante do Tribunal Internacional, mas mesmo assim o Tribunal Internacional passou o mandato de captura, o Tribunal Internacional não tem polícia para enforçar isso, certo? Mas os países que são signatários do Tribunal Internacional, segundo o Acordo de Roma, o Império Romano continua a mandar pelo mundo, têm que levar, né, têm que prender essa pessoa. E França, por exemplo, é signatário disso. Angola é signatário disso, certo? Mas aqui vai a hipocrisia. A Rússia não é signatário. E o mandato de prisão a Vladimir Putin foi passado porque a Ucrânia é signatária. Quer dizer, que crimes que acontecem na Ucrânia, o Tribunal Internacional investiga e mandou passar o mandato de captura de Vladimir Putin, a prisão de Vladimir Putin. Quer dizer que se Vladimir Putin colocasse os pés, por exemplo, na África do Sul, que é signatária, então deveria ser preso. Mas nós sabemos que Vladimir Putin não foi. Quando eles tiveram a reunião de BRICS, Vladimir Putin não atendeu e atendeu por via Zoom para simplesmente não... Disse Vladimir Putin que não queria colocar a África do Sul numa posição difícil em decidir se prende o Vladimir Putin ou não em desobediência em desobediência da ordem do Tribunal Internacional. E um país que gritou muito sobre a África do Sul, que dizia que a África do Sul tem que implementar esse mandato de captura, ou essa prisão, tem que implementar essa prisão se Vladimir Putin lá chegar, foi França. Lembrem-se vocês que a Rússia não é signatária do Tribunal Internacional. Mas França dizia que se Vladimir Putin chegar aqui no nosso país, nós vamos prendê-lo e vamos entregá-lo em Hague, que é lá onde está o Tribunal Internacional. E que a África do Sul tinha que fazer o mesmo, porque a África do Sul não pode desobedecer uma ordem do Tribunal Internacional. Ok, todo mundo ficou espantado e Vladimir Putin decidiu não viajar. A Palestina é signatária do Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional mandou prender
Benjamin Netanyahu e o ex-chefe e o ex-ministro da Defesa de Israel. França disse assim. A França disse assim: se Benjamin Netanyahu for para a França não lhe vai prender, prestem bem atenção, a França não vai prender Benjamin, nem o ex-ministro da Defesa, porque Israel não é signatário do Tribunal Internacional. E como Israel não é signatário do Tribunal Internacional, quer dizer que Benjamin tem imunidade de Estado que a França não pode passar por cima. Eu quero que vocês prestem bem atenção o que foi que a França disse no caso de Benjamin Netanyahu. No caso de Benjamin, de Israel, na guerra que Israel está fazendo no país dos outros, genocídio, matar, fuzilar os palestinianos, a França defende que não vai prendê-los. Não vai prender porque Israel não é signatário do Tribunal Internacional. Mas já Vladimir Putin, eles diziam que tem que prender Vladimir Putin, mesmo a Rússia não ser signatário do Tribunal Internacional. E é esta hipocrisia ocidental que praticamente coloca, o que faz com que o valor ocidental diminua no mundo. E quando esses valores, quando essas influências começam a diminuir, os países começam a clamar pelas suas próprias soberanias. Porque o guia moral não é, afinal, moral, não passa de corrupto, não passa de alguém que só defende os interesses dele. Quer dizer, para o genocídio que está acontecendo na Palestina, como a França vende arma para Israel, para continuar isso, e como eles querem mesmo acabar com os palestinianos e colocar lá Israel para destabilizar o mundo árabe, como é um projeto deles, eles dizem que não vão prender Benjamin. Se vier para a França, não vão prender porque Israel não é signatário. Mas disseram eles que se Vladimir Putin fosse para a França, iria ser preso por causa dos crimes de guerra que foram cometidos na Ucrânia. Esta hipocrisia o mundo inteiro começa agora a ver. E começa a cheirar mal. E só fica preso a essa influência ocidental aquelas pessoas que nasceram para ser escravos. Só esses é que ficam presos. O exemplo prático disso é Angola. Aí em Sahel, aí na área de Sahel, a França praticamente está a perder toda a sua influência que tinha sobre o povo africano. Toda. O Níger basou. Mali basou. Burkina Faso basou. O Mauritânia basou. Recentemente o Chad disse aos franceses que eles têm que fechar a base militar que eles têm lá e têm que tirar os seus militares. Porque essa coisa de vir lutar contra o terrorismo, como disse uma deputada na Nigéria, são os ocidentais que financiam esses grupos terroristas para lhes dar uma desculpa de chegarem nos nossos países, se instalarem e roubarem a nossa soberania. Dessa forma, continuar a nos mandar, continuar a nos colonizar, mas pelo medo. Eles criam o problema, oferecem a solução como se eles fossem necessários nas nossas vidas. Esses tais grupos jihadistas e terroristas não são nada mais do que grupos financiados pelo próprio Ocidente. Mas o Ocidente só consegue te convencer que a presença deles é necessária se ele criar algo que te amedronta e que você percebe que precisa da ajuda deles. É isso que a deputada nigeriana falou. E é isso que o Chad também disse. O Chad disse que o Mali também e o Níger disseram a mesma coisa, que vocês entraram para os nossos países com a desculpa de nos ajudar a lutar contra o terrorismo, mas algo que nós vemos aqui é o terrorismo continua. São mais de 20 ou 30 anos. Vocês têm base militar nos nossos países, nós não temos nos vossos países.
Vocês continuam a ter as melhores ofertas de negócio que nós temos. Explorar a nossa matéria bruta, levar a preço de pechincha, conforme aí no Níger, por exemplo, o urânio como era vendido, certo? Na qual França, 30% da eletricidade da França vinha desse produto que saía do Níger, mas o Níger nem sequer tinha energia para fornecer para a sua população. Quer dizer que os africanos são colocados numa condição de pedintes, de pobres, de miseráveis, por causa do medo do terrorismo que o próprio ocidental cria e se oferece como solução. Então o Chad mandou França se preparar para começar a retirar as suas tropas e fechar as suas bases. França tem 3 bases militares no Chad. E as pessoas disseram, mas o que é que vai acontecer depois? Senegal, que é praticamente o último bastião francês, também já disse aos franceses que está na hora de vocês arrumarem as vossas bicotas, rua, que nós, africanos, crescemos. Nós podemos cuidar dos nossos próprios países, dos nossos próprios interesses, das nossas próprias soberanias. Querem negociar? Vamos negociar. Mas vocês não vão ter bases militares dentro dos nossos países quando nós não temos bases militares dentro dos vossos países. E para isso, tem algo importante, é que todos esses indivíduos, a mandarem lixar o Ocidente, estão todos eles a correr numa aliança com o BRICS, com a Rússia e com a China, certo? Eu não estou a dizer que estão a fazer certo, eu não estou a dizer que estão a fazer errado. Eu estou a dizer que me parece agora, começa a ficar provado, que quando vem o interesse é proteger a soberania de cada país, os africanos dão-se melhor com a Rússia, com a China, que envolvem-se menos nas soberanias desses países. Que já o Ocidente praticamente recebe a soberania toda e eles ditam absolutamente tudo. E se você não consegue entender o que eu estou a dizer, pensa bem. A ideia de um presidente vir visitar o teu país e que você tem que mandar fechar a tua cidade por 3 dias ou 2 dias. Fechar a província inteira. Fechar. Está tudo fechado. Dispensa todos os trabalhadores. O país não produz por 2 dias. Porque um presidente veio te visitar. Quer dizer, você vai sacrificar a soberania de um país inteiro porque um homem veio te visitar. Um homem que caga como tu, come como tu, que praticamente, se não lhe agarrassem iria cair, certo? Não tem interesse nenhum. E para aquelas pessoas que dizem que a visita de Joe Biden em Angola vai trazer melhorias para Angola, estás muito enganado, porque tu não fazes a mínima ideia porque que os empresários americanos estão a fugir de Angola. Não é Joe Biden. José Eduardo dos Santos já havia feito isso. Não estou a dizer que ele trouxe presidente americano para Angola, não é isso. É que no tempo de José Eduardo dos Santos, os americanos já estavam a vir para Angola para investir. Até haver aquele caso do hotel na ilha de Luanda, onde empresários americanos foram burlados por empresários angolanos e os tribunais angolanos decidiram a favor dos corruptos angolanos que faziam parte do partido MPLA que controla os tribunais. Foi ali que os americanos decidiram abandonar Angola e nunca mais voltar, porque eles perceberam que, tendo este partido no poder, que controla a justiça, os membros deste partido são altamente favoráveis numa situação de disputa legal contra o estrangeiro. E eles disseram, e a América disse, enquanto a justiça angolana não for livre de fazer jurisprudência, nós não queremos vir investir nesse país. Então, Joe Biden é presidente em fim de mandato. Não importa se ele veio para Angola ou não. Os americanos não são idiotas. Pior disso chegou no poder agora alguém que é Donald Trump, que praticamente tem desdém por África, que praticamente chama a África países do lixo, certo? Países de porcos. O que o Joe Biden está a fazer agora em Angola não vai ter frutos nenhum em Angola. Podem ter certeza, a visita de Joe Biden não vai trazer absolutamente nada. Porque ainda que assinarem alguns acordos, a nova administração não gosta destes acordos.
certo? A nova administração não quer apoiar esses acordos, não vai apoiar esses acordos. Poderá respeitar o investimento dos caminhos de ferro de Lubito? Talvez. Mas não vai trazer, não vai impulsionar nova onda de empresários americanos a virem investir em Angola. Donald Trump não fará isso, porque ele não gosta dos africanos ou dos líderes, não é dos africanos em geral, ele não gosta dos líderes africanos por serem corruptos. Não que ele não seja corrupto, ele é o maior corrupto que você pode encontrar. Mas mesmo assim, ele como presidente dos Estados Unidos por 4 anos, sabe, ele tem o poder de influenciar essa tal onda de empresários que vão vir investir em Angola, ou não. Então, o problema de Angola não é Joe Biden, ainda que vier Joe Biden, vier Barack Obama, vier George Bush, vier Bill Clinton, vier todos os outros presidentes americanos do passado e os que estão para ser eleitos, enquanto a justiça angolana não for livre das mãos do MPLA, não há aqui presidente nenhum que vai conseguir trazer uma linha de empresários americanos para vir investir em Angola. E se você quer mesmo entender isso, deixa eu dar-te aqui um exemplo. As grandes empresas do mundo, por exemplo, as grandes empresas produtoras do mundo, estariam todos a correr para vir investir em Angola. Vamos falar, por exemplo, das empresas de tecnologia. Estariam todos a correr para investir em Angola. Sabe por quê? Porque Angola tem 45 dos 47 minerais necessários para essa tal tecnologia limpa, a tecnologia dos carros elétricos, dos telemóveis, dos computadores, etc, etc. Angola tem esses níveis, certo? Então, imagine tu sendo uma empresa produtora dessa tal tecnologia. Um país onde o salário mínimo é $30, você não acha que você estaria a vir a correr e investir nesse país porque você tem capacidade de ter a matéria bruta, a matéria-prima aí mesmo na hora na tua mão e você refina aí na hora na tua mão para servir os teus objetivos comerciais e pagar ao povo desse país uma pechincha? Você não faria isso? Se perguntem por que as grandes empresas do mundo, as grandes empresas produtoras não vêm investir em Angola. Não é porque Angola não tem mão de obra barata. Tem. Muita. Não é porque Angola não tem matéria-prima. Tem. Até demais. É porque a justiça de Angola não é confiável. Como este país é gerido como se fosse uma máfia, uma gangue, os empresários veem os seus negócios ameaçados. Quer dizer que se algum desses empresários ou dessas empresas tiver um bife, por exemplo, com a mulher do João Lourenço ou com os minions do João Lourenço nesse momento, eles sabem que estariam a perder porque o João Lourenço simplesmente iria mandar o tribunal votar a favor dos seus minions em detrimento dos empresários. Foi isso que aconteceu em Angola no passado e Angola continua sendo assim. Não é à toa que a tal transfigura agora hoje vai começar um processo, vão começar a julgar o processo de corrupção de 5 milhões aí na Suíça que pagaram aos angolanos para eles terem um contrato que lhes ganhou 144 milhões de dólares em lucros. Quer dizer que eles corromperam um angolano com 5 milhões de dólares e eles fizeram 144 milhões de lucros. Vocês conseguem entender o que é Angola? Então, Angola não tem competição livre, não tem competição favorável. Quer dizer que se uma empresa vem investir em Angola, se a competição dessa empresa quiser vir investir em Angola, só precisa pagar alguém do MPLA que tenha os ouvidos de João Lourenço para fazer com que esta empresa que investiu primeiro, os seus direitos não sejam assegurados. É isso que faz fugir os empresários do mundo. Não é Joe Biden a visitar Angola. Joe Biden pode até vir morrer em Angola, podem até lhe enterrar em Angola. Os empresários americanos não vão vir investir em Angola. Podem esquecer isso, não tem benefício nenhum. Então, vocês conseguem ver que a ideia, né, essa subdependência, essa inferioridade toda que a visita de um indivíduo, está bem, é presidente dos Estados Unidos,
precisa fechar uma província inteira, precisa fazer com que a província deixe de produzir completamente só porque esse indivíduo veio visitar o país por 2 dias. Então, isso entra nesta parte, onde eu digo para vocês que existem pessoas que nasceram para ser escravos. E os angolanos, infelizmente, estão dentro desse pacote, não porque nós não sabemos melhor, é porque os líderes que os angolanos têm são pessoas que nasceram para serem escravos. E como atualmente, para se controlar um país, você só precisa controlar a liderança desse país. Como os Estados Unidos controlam a liderança de Angola, Angola inteira obedece os caprichos dos Estados Unidos. Eu vos garanto que das vezes que João Lourenço foi para os Estados Unidos, não fecharam nenhum único beco para ele passar. Eu vos garanto que na pior das hipóteses, a caravana passou, um polícia chegou e falou: "Ei, param só que o tráfico, deixa isso passar à vontade." Assim que a caravana dele passou, tudo a funcionar normal. Tudo a funcionar normal. Sabem por quê? Porque ele não é importante. Porque os Estados Unidos não precisam dele. Os Estados Unidos são livres. Já os angolanos não são. Como o João Lourenço é dependente, ele praticamente é menino dos Estados Unidos. Por isso é que ele vai a essa obediência cega, ridícula, que o mundo todo olha e se pergunta como é possível. O João Lourenço vai para Portugal. Portugal não fecha as ruas, não fecha Lisboa. Ele não é importante. Mas a ideia de nós sermos capazes de fechar uma província inteira, porque existe alguém que veio visitar o país por 2 dias, mas me parece que esse é o próprio dono do país, certo? E sim, ele é o dono do país através do próprio João Lourenço, porque ele manda em João Lourenço. Ele manda em Angola. Dispensar os trabalhadores por 2 dias para servir os caprichos de alguém que não é importante. Isso coloca-nos a uma reflexão do que é ser humano. Nós, africanos, ainda não entendemos isso. Nós ainda não entendemos o que é ser humano. Nós existimos. Para muitos de nós, nos sentimos sortudos o suficiente para estar vivo. Quer dizer que é como se estarmos aqui em um acalho. Calhou, estamos aqui, eu nem sei o que fazer comigo. Epá, se chegou esse... Quem chegar e mentir, quem chegar e dar porrada, mais porrada eu vou seguir. É isso que Angola está a fazer. É isso que João Lourenço está a fazer. Não, o homem não tem a mínima ideia do que é ser um líder. Quer dizer, líder ele nem sabe. Chefe ainda pior. Eu não sei o que é ali. Ditador, todo mundo sabe disso. Não é nada novo, certo? Mas o pior disso tudo é que um país inteiro, gerações inteiras e jovens que deveriam estar a crescer, a sentirem orgulhos de serem quem são ou de fazerem parte do grupo em que eles fazem, não sentem esse orgulho porque eles são humilhados na cara todos os dias. O Joe Biden chegou em Angola, recolheram os malucos. Até engraxadores, até cidadão comum que não tem trabalho, que o governo não consegue arranjar, não consegue criar políticas econômicas para desenvolvimento e de haver trabalho, pessoa que já foi inventar algo ou foi criar algo para poder se sustentar, engraxadores a serem recolhidos da cidade. Quer dizer que têm que deixar de engraxar os seus sapatos onde conseguem algum dinheiro para levar para casa, para sustentar as suas famílias no final do dia. Essas pessoas têm que ser sacrificadas. Tudo porque um indivíduo veio visitar Angola. E isso é ordem de um indivíduo menos indivíduo, de alguém mesquinho, tão inferior, que comparado com isso só seria 500 anos atrás de um escravo de sala. E o escravo da sala é bem mais perigoso porque ele conhece a sua comunidade e ele avisa o seu patrão, o seu dono, de como magoar esta comunidade para que o patrão continue a controlar esta comunidade. É o que nós estamos a ver
o comportamento de João Lourenço com Joe Biden. Ele nos conhece, ele sabe a nossa dor. Ele toca, ele machuca onde dói mais para agradar o patrão dele, para agradar o dono dele, João Lourenço. Joe Biden, perdão. Alguém que não vai trazer absolutamente nada de novo no nosso país, para além do mini-ego dele ou de algum reconhecimento que Joe Biden visitou Angola. So what? E depois? O que é que tem a ver? Aonde é que Joe Biden vai trazer? Vai dar indemnização aos engraxadores que estão a ser recolhidos? Aonde é que Joe Biden vai fazer o que na vida dos angolanos? Vai mudar o que na vida dos angolanos? Então, existe essa onda, essa vaga nova de novos líderes africanos que não são filhos da escravatura, que não são presidentes da escravatura, que praticamente estão a cortar o cordão umbilical com os seus patrões, ou com os seus donos, ou com os verdadeiros donos das soberanias africanas. E disso João Lourenço não faz parte. Mas aos líderes franco-africanos, até dois chamar franco-africanos, porque nós somos africanos, nós não pertencemos à França, mas pelos os líderes dos países que falam francês, que ainda não mudaram as suas línguas oficiais, reverter para as suas línguas nacionais. Isso é só para uma questão de comunicação direta. A esses líderes eu vos aplaudo. Eu não estou a dizer que a Rússia não tem interesse em África, mas é isso mesmo. Os países do mundo todos têm interesse em outros países do mundo. O importante é que nós temos que ser dono dos nossos próprios colhões para podermos negociar com esses indivíduos. Se eles chegam para nós e pegam um analfabeto, um matumbo, que nós chamamos líderes, nossos representantes, e lhes oferecem um carro de luxo, e isso é o suficiente para eles venderem o sonho de uma nação toda, o culpado não é ele que entendeu que essas pessoas que estão à frente dos nossos países não passam de idiotas. O culpado não é eles. Eles fazem exatamente o que eles devem fazer para que possam colocar as suas mãos no pote de mel, que são os nossos países. O culpado somos nós, que colocamos idiotas no poder e chamamos nossos representantes. Culpa disso somos nós, África, certo? Então, por exemplo, só para continuar, aí na Namíbia, um aplauso muito, muito grande aí na Namíbia, onde esses tais idiotas, alguns desses idiotas, foram visitar uma comunidade com carros de luxo e os líderes dessa comunidade chegaram e disseram assim: espera ali, você está vindo nos falar que o país está mal, você está vindo nos falar que a nossa fome um dia vai passar, que tem programas tem programas que está-se a criar para que essa fome acabe, mas não sabes quando é que essa fome vai acabar. E enquanto nos pede paciência para nós aguentar a nossa fome, vocês estão a vir nos visitar com carros de luxo, que se vocês venderem esses carros de luxo todos, iria acabar com a nossa fome. É isso que vocês estão a vir fazer aqui. A população pegou em pedras, paus, cadeira, porrada com esses gajos. Pedras para cima dos carros de luxo, que eles tiveram todos que fugir. Todos que fugir. Ministros, deputados, todo mundo a fugir com seus carros de luxo, que a população disse: quer saber, não venham aqui esfregar sal na nossa ferida. Não venham colocar gindungo nos nossos olhos. Que vocês venham nos visitar com carros de luxo. Venham visitar pobres com carros de luxo e dizem aos pobres para ter paciência. Pancada para cima desses indivíduos. Parabéns. Parabéns. Imagina a África com presidentes do jeito João Lourenço, ou presidente da Nigéria. Imagina esses novos jovens presidentes que estão aí na Sahel. Imagina eles chegarem a reunir com outros líderes africanos e dizer: quer saber, nós temos a ideia de construir isso para benefício de África, vamos se blindar com isso e aquilo. João Lourenço, como é cachico e queixador dos Estados Unidos, é assim como o da Nigéria, porque da Nigéria foi abertamente colocado nos procedimentos de um tribunal, certo? Do Tribunal da Colômbia,
que praticamente chamou-lhe de agente da CIA. Ele é agente informante da CIA. Imagina esses novos líderes africanos a reunir com esses velhos africanos que nós temos nos nossos poderes e dizer que temos um plano para salvar o nosso continente, começar a explorar as nossas próprias riquezas, transformar as nossas riquezas e vender o produto final para quem quiser comprar. Assim nós guardamos e recebemos o dinheiro todo, guardamos as nossas riquezas. Imagina uma reunião dessa, onde praticamente o presidente do Ghana, João Lourenço, da Nigéria, correm diretamente queixar nos Estados Unidos. Olha, esses gajos têm ideia de fazer isso, e se fazer isso vai afetar a vossa economia, etc, etc. E os Estados Unidos começam um processo de destabilização contra esses países. É assim que tem vindo a acontecer em África. São os presidentes africanos a queixarem outros presidentes africanos que têm algum interesse em desenvolver a África. E só não desenvolve porque caixinhas como João Lourenço da Nigéria e do Ghana correm diretamente no Ocidente e lhes avisaram, olha, estes gajos têm plano de fazer isso com o continente. Se você não intervir, estás lixado. Em troca de quê? Em troca deles se manterem no poder, como eles são informantes dos Estados Unidos, claro que os Estados Unidos querem lhes manter no poder. Em troca deles se manterem no poder, governar não sabem fazer absolutamente nada, mas se mantêm no poder e usam os militares e os polícias para praticamente controlar e governar as barrigas vazias da sua população. As coisas erradas que não estão certas é que atualmente, embora me doa dizer isso, embora doa muito dizer isso, atualmente, para os partidos da oposição ou das oposições políticas no mundo inteiro, o Donald Trump é a melhor coisa que podia ter acontecido convosco, ou para vocês, todos os partidos da oposição. Atualmente, exemplo que nós estamos a ver em Moçambique, atualmente exemplos que nós vimos no Sri Lanka, atualmente exemplos que vimos no Bangladesh, atualmente exemplos que estamos a ver acontecer na Coreia do Sul, é o que deve acontecer em Angola. Atualmente, as únicas formas que os partidos da oposição que têm o apoio do povo têm alguma chance de chegar ao poder é colocar o povo na rua. Não há luta nas instituições. Não existe vitória alguma nas instituições controladas pela própria ditadura. Atualmente, eu espero que o povo angolano esteja a ver os exemplos do mundo inteiro. Eu espero que o povo angolano esteja a ver o que os nossos irmãos no Sahel estão a fazer, a cortar o cordão umbilical completo com os colonizadores dele. Atualmente eu espero que os angolanos comecem a pensar também em cortar o cordão umbilical completo com Portugal. Mas não o MPLA, porque o MPLA como partido político é um projeto de Portugal para manter Angola ainda na coroa portuguesa. O MPLA não é partido do povo, nunca foi do povo. O MPLA é partido português na altura da independência. É Portugal que colocou o MPLA no poder, porque naquela altura Portugal já sabia o quão corrupto e corrompidos os homens que lideravam o MPLA eram. E eles perceberam que era a melhor forma de apoiar esses corruptos, porque os frutos... Governar, eles não sabiam governar. Portugal sabia exatamente que se manter o MPLA no poder, eles iriam foder com Angola inteira. Iriam praticamente acabar com o país inteiro. E assim aconteceu, dito e certo. Então, é preciso que os jovens angolanos atualmente estejam a observar e ver o que está acontecendo no mundo e começar a se mentalizar e a se consciencializar. As ruas é a única forma de lutar contra a opressão. Só disrupção é que acaba com a corrupção. Não existe nada, absolutamente nenhuma outra arma para lutar contra a corrupção se não for disrupção. E ir nas ruas, lutar nas ruas como está a fazer a Coreia do Sul, lutar nas ruas como estão a fazer os indivíduos da Geórgia, agora ali perto
de Vladimir Putin, onde também a confusão deles também já começou. Lutar nas ruas, como estão a fazer os jovens moçambicanos, lutar nas ruas, como fizeram os jovens de Bangladesh, lutar nas ruas, como fizeram os jovens do Paquistão, lutar nas ruas, como fizeram os jovens de Sri Lanka, lutar nas ruas, como fizeram os jovens da Venezuela. Só em grandes números nas ruas é que nós teremos a menor chance de tirar um projeto político colonial colocado dentro do nosso país para simplesmente defender os interesses coloniais de quem nos colonizou, ou quem nos escravizou e colonizou. Atualmente, nós precisamos de líderes políticos jovens que entendam isso, que a soberania de um povo não é negociável, que a soberania de um povo não pode estar nas mãos de um país estrangeiro, como é, por exemplo, atualmente Angola, onde a soberania de Angola está nas mãos de Portugal e nas mãos dos Estados Unidos. É preciso que o africano comece a abrir os olhos, e isso eu estou a falar diretamente para os jovens angolanos que vocês ainda se emocionam com a tropa da CAOP por causa de Kuduro. Deixa eu dizer-vos isso. Cuidado com o estilo de música que os partidos ditatoriais ou os governos ditadores promovem. Cuidado. Porque através desse estilo de música, se eles estão a promover algo, se promovem mesmo algo, é porque eles perceberam que promovendo isso conseguem manter a população burra. E esse Kuduro da tropa da CAOP, eu não tenho nada contra eles. Essa é uma forma mais, assim como o MPLA fez com a grelha, percebeu a popularidade que ele tinha, colocou na grelha como militante dele, e na grelha conseguia controlar toda uma cambada de jovens que é descriminalizado, desavantajado, porque o gueto venceu. Não, quem venceu foi na grelha, nunca foi o gueto. O gueto nunca venceu, porque o gueto continua na mesma pobreza. Mas por causa desse slogan, mantiveram os jovens calmos e lhes embebedavam enquanto dançavam Kuduro. Enquanto você dança Kuduro, que é praticamente um estilo de música que não te coloca, não te faz pensar na sua existência em revolução ou mudança, que é praticamente um estilo de música de alegria. Colocam-te um estilo de música de alegria. Com bebida barata, você não consegue pensar no amanhã. Foi assim que o MPLA utilizou na grelha, e agora estão a utilizar o tal grupo da CAOP, a tropa da CAOP, que já correram, eles meteram aí na JMPLA. Vocês viram. É preciso que os jovens angolanos comecem a dizer não a esse tipo de entretenimento que o MPLA apoia para vos manter calmos e calados e aguenta só dias melhores virão. São 49 anos de dias melhores virão que não veio. É preciso começar a colocar nas mentes dos jovens angolanos, porque Moçambique já está a tratar do seu próprio problema. É Angola que precisa tratar do seu próprio problema. E nós não vamos conseguir fazer isso com os mais velhos da escravatura que estão no poder, que são líderes comunitários. Não vamos. Só a juventude descriminalizada, desavantajada, é que terá a mínima hipótese de lutar contra isso. Mas para isso, para que tu consigas fazer isso, você tem que primeiro entender que esta luta não é minha, não é do fulano, nem do ciclano. É tua. Tu é que tens que ir lutar pelos teus direitos por si sozinho. Se te juntares a outras pessoas que pensam da mesma forma, que estão a lutar pelo mesmo, é excelente. É uma equipe. Mas essa luta tem que começar dentro de cada um de nós, de forma individual. Temos que querer mudança. Temos que querer acabar de ser escravos. Temos que querer isso. Se não querer isso, não vale a pena. O MPLA vai ficar no poder, como diziam os moçambicanos. A Frelimo vai ficar no poder até o Jesus voltar a segunda vez. Como disse o João Martins e disse aquele gajo, o Falcão, que o MPLA vai governar Angola até os próximos 50 anos. Eles sabem disso. E eles contam
com os músicos, eles contam com as igrejas que vos mobilizam, as igrejas que vos pacificam em frente de tanta dor, eles contam com a falta de educação, porque uma pessoa que não tem educação acadêmica não consegue saber os seus direitos e deveres, não faz a mínima ideia que tem direitos que são alienáveis. Eles contam com praticamente os militares e os polícias para reprimir quando todos esses truques de distração de vinho e pão e circo não funcionam, então o último recurso é a violência. Nem que para isso eles tenham que matar a população indefesa. Notícias para ti. Eles já matam a população indefesa. Isso não é nada novo. Não existe revolução sem morte. Como dizia Ronald Reagan, a árvore da democracia vai sempre e sempre precisa beber do sangue dos seus filhos para ela continuar a crescer. Em outras palavras, na defesa de um sistema melhor e mais justo, mortes são inevitáveis, principalmente quando está-se a falar em uma ditadura. É só ver o que aconteceu no Brasil. É só ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Democracias estabilizadas que praticamente passaram por sistemas de golpes de Estados organizados por políticos. Em África é ainda pior, porque a África não é democracia, são ditaduras. E cada um de nós africanos tem a responsabilidade de mudar primeiro. E quando tu mudares, muda a pessoa do teu lado. Se tu quiseres seguir esse exemplo, aqui vai. Cuidado com as pessoas que você rodeia, ou cuidado com as pessoas que te rodeiam. Se você se rodear de pessoas confidentes, ou se você se rodear de 5 pessoas confidentes, você será a 6ª pessoa confidente. Você se rodear de 5 pessoas com sucesso ou de sucesso, você será a 6ª pessoa de sucesso. Mas se você se rodear de 5 palhaços, vocês vão formar um grupo de circo e de idiotas. Se queres ter mudança, tens que começar a te alinhar com pessoas que pensam em mudança também. Mostra-me os teus amigos que eu te mostro o teu futuro. A luta é individual e poderemos todos nos juntar para defender a nossa individualidade e formarmos um grupo. É assim que vamos ir lutar com o MPLA. Mas cada um de nós, quando decidir falar, quando decidir dar as caras, quando decidir dar o peito à bala, saiba que estás a fazer por si mesmo e não pelo fulano, não pelo cicrano. Esta luta é tua, estás a fazer porque você quer ver mudança. Estás a fazer, se calhar, porque você acredita que sem esse grupo de miliantes no nosso país, no nosso governo, o futuro dos seus filhos, os seus netos seriam melhor. O teu próprio futuro seria melhor. É preciso começar a renunciar às táticas de manipulação do MPLA, onde querem te fazer estar feliz com a visita de Joe Biden, quando esta visita não diminuiu o saco de arroz, ou diminuiu o quilo de arroz, não colocou comida na tua mesa. É preciso renunciar a isso. É preciso entender que a África está a passar por uma mudança, e a mudança é acabar com o projeto colonial que o colono deixou através de instituir líderes políticos idiotas que defendem os interesses do próprio colono. Tu, como jovem do amanhã, eu estou a falar diretamente para si. Está na hora de abandonar as táticas de distração do MPLA. Nós não vamos conseguir derrotar o MPLA enquanto não formos capazes de ver o MPLA pelo que eles são, na verdade. Uma máfia de crime organizado no nosso país. E que, como criminosos, eles não merecem o nosso respeito, nem o nosso perdão. É preciso que Angola
jovens angolanos comecem a se mentalizar. A luta por uma Angola melhor começa contigo, dentro de ti. E sim, no nosso meio, nessa luta, vão colocar muitas pessoas dentro dessa luta que não passam de agentes do próprio opressor para destabilizar a luta. Assim como está a acontecer em Moçambique. Frelimo pagar grupo de jovens para criar problemas para culparem a população. Mas a população unida não quer saber desses pequenos grupinhos. Sabe exatamente onde quer ir, onde vai ir e sabe como lá chegar. A força, a luta, a dor é tua e não minha. Não importa o quanto eu tente, eu nunca serei capaz de sentir a tua dor. Eu posso sentir simpatia à tua dor, posso ter empatia à sua dor, eu nunca serei capaz de sentir a tua dor. Só tu tens o poder de me mostrar o quanto está a doer através das tuas ações. Como dizem, como eu aprendi na escola de enfermagem, que enquanto o paciente não procurar o médico, não está a doer assim tanto. Porque se estiver a doer, ele vai nu porque precisa de ajuda. Então, enquanto nós estivermos aqui a olhar o MPLA como excelências que eles não são, como ilustres que eles não são, como na verdade não passam de um grupo de crime organizado, quer dizer que não está assim tão mal. As nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Nós temos que se preparar para lutar com o MPLA nas ruas. Porque dentro das instituições do próprio MPLA, eles já ganharam. E se a nossa luta continua a ser dentro dessas instituições, então eles estão certos. Vão governar para os próximos 50 anos. Para lutar com um tubarão, não lute com o tubarão dentro do oceano. Ele te vai devorar. Traga o oceano para a terra. Traga o tubarão para a terra. Traga o tubarão para a areia. Ele não vai conseguir lutar contigo na areia porque ele precisa de água para nadar. A água é o conforto dele. Ele precisa da água para se defender, ele precisa da água para respirar. Tira o tubarão da água, ele coloca na areia, você vai ver que você consegue vencer esse tubarão em alguns minutos. Porque colocaste o tubarão numa zona que não é de conforto dele. Ir lutar com o MPLA dentro das instituições que o MPLA conhece, que o MPLA cria, é lutar com o tubarão dentro d'água. Tá? Lutar com o MPLA dentro da zona de conforto deles. Coloca a luta na rua. Vocês vão ver que a luta nas ruas, sempre que o povo tentou ir às ruas para lutar com o MPLA, é zona de não conforto. O MPLA nunca sabe como reagir na luta da rua. Coloca o povo na rua. É ali que nós vamos vencer o MPLA. Assim como mostrou Coreia do Norte. Assim como está a mostrar Moçambique. Assim como está a mostrar Namíbia. Assim como está a mostrar Sri Lanka. Assim como mostrou Venezuela. Assim como mostrou Bangladesh. Assim como mostraram os jovens quenianos que venceram o Ruto, que praticamente teve que acabar com uma lei que ele queria colocar, na qual iria deixar os pobres mais pobres para ele poder pagar uma dívida que gatunos políticos criaram, que nunca beneficiou a população. Só tem uma única saída para salvar Angola. Começar a nos preparar para ir lutar com o MPLA nas ruas. É aí que nós vamos vencer o MPLA. E que cada vez que o MPLA nos convidar para ir lutar com o MPLA dentro das instituições deles, nós temos que dizer não. O país é nosso, os soberanos somos nós não queremos essas instituições porque essas instituições não nos representam. A luta é aqui na rua. É na rua onde vamos ver quem tem mais força. É na rua onde vamos ver quem venceu. Se nós aplicarmos essa técnica, como o mundo inteiro está a tentar nos ensinar,
E numa altura que Donald Trump praticamente tem desdém do sistema governamental do mundo, Angola tem nas suas mãos a melhor chance de poder acabar com o MPLA. É preciso não deixar essa oportunidade passar. Porque nós vimos o que aconteceu em 2022, quando deixamos a oportunidade de tirar o MPLA do poder passar. Eles se reorganizaram e voltaram bem mais forte. E mudaram, criaram um monte de leis que praticamente acaba com a possibilidade do angolano se movimentar. Mas como mostrou o povo coreano, leis injustas não é para respeitar. Não existe prisões o suficiente para prender o país inteiro. Melhor, as manifestações não podem ser concentradas num lugar. Espalha manifestações pelo país inteiro porque não existe polícias suficiente para controlar todos os manifestantes. E a partir dali, com as nossas gravações, com os nossos grupos de protesto e manifestações, começamos a incentivar os outros e convidar os outros a chegar, a participar e fazer melhor, até crescer esse número a uma posição que eles não conseguem mais nos travar, ainda que tivermos todos contidos, como aconteceu na Coreia do Norte. Só assim nós vamos vencer o MPLA. Está dito. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esta é a outra teoria. Até lá, aquele abraço. A gente se fala. Fiquem bem. Tchauzinho.